Nós vimos na exposição passada, Marcos conclui seu registro dos eventos que caracterizaram o ministério de Jesus na região da Galileia, e Pérea. E agora ele passa a nos mostrar os eventos que Jesus estava envolvido, as coisas que Jesus realizou, seus ensinamentos e alguns milagres pontuais, mais os seus ensinos na região da Judeia, onde ele vai para Jerusalém, ali será preso e morto. E aqui então ele começa a registrar o ministério da Judeia. Jesus está indo para Jerusalém, pela região, pela cidade de Jericó, onde ali passará e realizará também milagres, em direção a Jerusalém, onde ele fará sua entrada triunfal e final, para ali ser morto, ressuscitar e ascender aos céus. E ele, diz o texto, que Jesus está preocupado de cumprir o seu ministério como Messias, enfatizando principalmente o seu papel como mestre, mostrando que ele é o mestre por excelência, e que é, por isso, o intérprete por excelência da própria lei, da própria palavra do Senhor. Jesus não veio só cumprir a lei, reafirmar as verdades da lei, mas também mostrar que a lei aponta para ele e ele é a sua interpretação máxima. Ele é a interpretação por excelência da lei. Nesse aspecto, ele se apresenta aí como um segundo Moisés, como o profeta de quem Moisés falou, aquele que vem ratificar a lei, confirmar a lei, ampliar o seu sentido, cumprir a lei e, de alguma forma, corrigir as deturpações que existiam em relação à lei. Jesus está se mostrando então como um mestre por excelência, de alguma forma, é o segundo Moisés, é aquele que vai trazer os fundamentos do Novo Testamento, da segunda parte dessa revelação que esclarece a lei, confirma a lei, amplia a lei, cumpre a lei, lança as bases da revelação da nova aliança, completando assim o cânon sagrado, a revelação de Deus, tudo que Deus tem para nos mostrar. E por isso que Jesus às vezes se detinha em explicar a lei, dando o seu real sentido, corrigindo as deturpações praticadas principalmente pelos fariseus e por esses grupos, por essas facções que deturpavam a lei do Senhor. Então Jesus aproveita para ensinar sobre o que de fato a lei, o que de fato Moisés ensinou a respeito do casamento, o que é o casamento, o que Moisés de fato falou do divórcio. Jesus retoma então a sua prática de aproveitar as multidões que se formavam em torno dele em suas caminhadas e ensinava, instruía, provavelmente citando alguma coisa em relação à lei, mas explicando para onde a lei apontava, que a lei apontava para a implantação do reino messiânico, o que era esse reino messiânico. Então Jesus se detinha em ensinar a respeito da mensagem do reino, do evangelho da graça, de falar como Deus havia reservado aquele tempo para revelar o seu Messias, revelar o seu reino messiânico, qual é a natureza deste reino. Então o texto não entra em detalhes a respeito do conteúdo, mas diz que Jesus, como de costume em seu ministério itinerante, passou a ensinar. Essa era a ênfase, isso era o que Jesus mais enfatizava, que era aproveitar as oportunidades para ensinar ao máximo de pessoas a respeito do reino que está sendo implantado por ele. Então, segundo era o seu costume, ele aproveitava as multidões, essas linhas, dois grupos de rabínicos de interpretação da lei. Havia um mais tradicional, e o outro mais liberal. Nos dias de Jesus, os dois principais líderes deste grupo era Hilel, a chamada escola de Hilel, que este era líder do grupo da escola rabínica mais liberal, e o tal de Shammai, que era um líder do grupo da escola rabínica mais conservadora. O que significa? O grupo mais liberal acreditava que o que Moisés ensinou na lei, principalmente o que está lá em Deuteronômio, nós vamos ver daqui a pouco, capítulo 24, significa que Moisés chancelando a prática indiscriminada do divórcio. Essa linha mais liberal, rabínica, entendia que Moisés não estava fazendo uma mera concessão. A intenção desses homens é jogar Jesus contra o próprio Herodes. Herodes é o governante daquela região da Judeia. E lembre-se, Herodes foi aquele que ordenou a morte de João Batista nesta região. Veja que coisa interessante. Jesus está na região, às margens do rio Jordão, onde tempos atrás João Batista havia sido preso e decapitado e morto, porque denunciou o pecado de Herodes, dizendo que o seu divórcio era ilegal, e que o seu casamento, o seu novo casamento com a sua cunhada Herodias era ilegítimo, de que ele havia praticado o pecado, de que ele havia roubado, de que ele havia adulterado, de que ele estava em pecado. Então, ele se insurgiu contra a prática de Herodes. A intenção primária destes homens é, de alguma forma, jogar Jesus contra Herodes, provocar uma resposta de Jesus semelhante ao de João Batista, provocar um confronto, um conflito entre Jesus e Herodes. Disso poderia lhe levar até a morte como João Batista. Veja a intenção capciosa. Então, essa pergunta ela tem um endereço, ela tem um objetivo. Perguntar naquela região onde exatamente o profeta
João Batista, o precursor de Cristo, morreu exatamente porque estava se posicionando contra a prática indiscriminada do divórcio praticada pelo seu governante Herodes, e isso lhe levou à morte. Então a primeira intenção deles é jogar Jesus contra Herodes, provocar uma fala de Cristo que o levasse até mesmo a ser preso e morto, como João Batista. Segundo, jogar Jesus contra o próprio Moisés, para dar o motivo de condená-lo como um herege, como tentaram fazer várias vezes. Estão querendo jogar Jesus contra Moisés, porque se Jesus disser, não, pode sim praticar divórcio indiscriminadamente, certamente esta posição de Cristo iria relaxar a orientação de Moisés, iria dar uma visão mais liberal do que os liberais, de que Jesus estava corroborando até mesmo com uma licenciosidade ou com algo que destruiria a família, a estrutura de família, de casamento. Se Jesus dissesse não, estaria também de alguma forma contra a concessão de Moisés. Então a intenção é jogar Jesus contra Moisés, pegar uma fala que caracterizasse heresia, apostasia, abandono de Moisés ou desprezo à lei de Moisés. Veja quanta capciosidade nesta pergunta. Mas também eles querem jogar Jesus contra o povo, para que o povo parasse de vê-lo como um mestre digno, como alguém que merece esse título, que vem da parte de Deus, que pode se pensar na possibilidade de ser o Messias, quer descreditar, desacreditar Jesus diante das pessoas. Se ele disser que é a favor, ele de alguma forma está corroborando com a visão mais liberal e licenciosa. Se ele disser não, pode até mesmo estar indo contra a própria defesa das mulheres que está previsto na lei de Moisés. Poderia se colocar como aquele que não se importava com a mulher, principalmente com uma parte mais frágil dentro do relacionamento. Por isso que Moisés, nós vamos ver, vai estabelecer este mandamento, esta ordem, essa instrução. Então a intenção deles é jogar Jesus contra Herodes, jogar Jesus contra Moisés, jogar Jesus contra o povo, para que ele seja desacreditado, possa ser preso e até mesmo morto. Aqui mostra que a pergunta não é honesta. Muitas vezes as pessoas não querem aprender a respeito de nossa fé, não querem conhecer mais das Escrituras, mas fazem perguntas muitas vezes capciosas, afirmações ou levantam questionamentos da nossa fé para nos ridicularizar, para nos verem embaraçados, nos verem de alguma forma sem rumo, sem direção, como incoerentes na nossa fé. Por isso que a Bíblia diz que devemos estar preparados para dar a cada um a razão de nossa fé. Jesus, por isso que ele é o mestre, e como mestre nos chama para aprendermos com ele. Então a primeira coisa é que essa pergunta ela é desonesta, capciosa. É o que os ímpios geralmente fazem. Quando os ímpios não são conduzidos pela luz do Evangelho, da verdade do Evangelho para aprender mais, eles querem de fato nos embaraçar, ou buscar justificativa para a sua incredulidade, questionar nossa fé, justificar por que não são crentes, achando alguma falha. É lícito, é correto divorciar indiscriminadamente, dar carta de divórcio indiscriminadamente? E Jesus perguntou, o que vos ordenou Moisés? E eles disseram, Moisés disse que deveria sim lavrar a carta de divórcio e repudiar. Moisés autorizou a prática. Porém, meus irmãos, o que Jesus está mostrando primeiro, com sua pergunta, com sua resposta à pergunta, é na realidade mostrando para eles que o ensino de Moisés não enfatiza o divórcio, mas o casamento. O que Jesus faz é perguntar o que de fato Moisés ensinou como norma, como princípio, como base. Moisés ensinou sobre a santidade do casamento, a durabilidade do casamento, a dignidade e a honra do casamento. Que o casamento foi o que Deus criou, que é o que agrada ao Senhor, e que nada pode anular. O adultério pode quebrar, o divórcio pode quebrar e separar as partes, mas não anulam o casamento, não dissolve o casamento em plenitude. Então, o que Moisés ensinou? Moisés ensinou que o casamento é uma instituição permanente. Ele não ensinou o divórcio como o escape, como o meio que Deus instruiu para resolver os problemas no casamento. O que Jesus está dizendo para eles, a pergunta está errada. A pergunta não é quão extensivo é o ensinamento de Moisés sobre o divórcio. A pergunta é qual é realmente o ensinamento de Moisés. É sobre o casamento, não sobre Moisés. Concordou com esta exceção por causa da dureza do coração, por causa da pecaminosidade dos homens. Em outras palavras, o que Moisés está dizendo é o seguinte, que ele concordava com essa exceção na prática do divórcio para defender a parte mais frágil e ofendida, que é a mulher. Este é o ponto. Para defender a mulher como parte mais frágil e a parte ofendida no relacionamento, no caso, o traído, ou a mulher que foi traída. E o objetivo aí de Moisés é o seguinte, é exatamente proteger a mulher dos maridos maus, principalmente aqueles que separavam-se da mulher e depois achava que tinha autoridade sobre ela para voltar a se relacionar com ela. Que na realidade a concessão de Moisés é um desencorajamento do divórcio e não um estímulo a ele. O que Moisés está dizendo é o seguinte, pensem 2 vezes antes de dispensar a sua esposa. Porque se você dispensar a sua esposa, se você der carta de divórcio, ela se casar de novo e você se casar de novo,
Você não pode voltar mais para ela, você não pode mais se encontrar com ela, você não pode mais se relacionar com ela. Ela não pode mais voltar a ser sua esposa. Mesmo que seu marido morra, ela fique viúva, Deus proíbe que você volte, é contaminação aos olhos do Senhor. O que Moisés está dizendo é: pense 2 vezes antes de divorciar de sua esposa. Pense 2 vezes antes da carta de divórcio. Porque uma vez fazendo isso, a lei de Deus proíbe voltar. Então pense 2 vezes antes de dispensar. Jesus está dizendo exatamente isso, que Moisés deu por causa da dureza, porque não havia disposição de perdão, de restauração, não havia disposição de perdoar e de se arrepender, não havia disposição de sacrifício, não havia disposição de tratar de forma honrosa e respeitosa a mulher. Então Moisés está preocupado com a integridade física, moral e espiritual da mulher, do casamento, da pureza do casamento, da integridade do casamento. Então ele diz: para que vocês não fiquem indo e vindo, brincando, desprezando, desonrando a instituição, manchando moralmente, como se fossem pagãos, manchando a terra com essa prática promíscua. Ele diz que o casamento, primeiro, ele é heterossexual. Que Deus, então, ele invoca os princípios da ordem da criação, do que é a instituição divina, o que é a ordem de Deus. Que o casamento é o ambiente em que o homem e a mulher devem se relacionar e entender o que é isso. Primeiro, é que é homem e mulher. Homem biológico, não homem que achou que é homem, acordou. Mulher que acordou pensando que é homem e quer virar homem. É homem e mulher, não é mulher que achou, homem achou que é mulher, acordou se sentindo mulher e agora virou mulher. É homem biológico, mulher biológicos, segundo a ordem de Deus. Homem e mulher, ele diz, e Deus criou homem e mulher. Esta é a ordem das relações. O relacionamento homossexual é uma perversão, é um pecado, uma destruição do casamento, da primeira estrutura, do primeiro pilar da ordem da criação de Deus. O casamento é homem. O primeiro pilar do casamento, ele é heterossexual, mas ele é monogâmico, criou para ser unido um homem e uma mulher. Não uns homens e umas mulheres, não 2 homens e uma mulher, não 2 mulheres e um homem e uma mulher, Adão e Eva. O segundo pilar do casamento é que ele é monogâmico. A poligamia foi sempre combatida em Israel. Os profetas, os servos do Senhor, sempre mostraram que esse não era o princípio da ordem. Olha o que Jesus está invocando, a ordem da criação, a base da criação. O casamento monogâmico, toda a prática, mesmo realizada pelos servos de Deus, patriarcas, reis, foi pecado. Isso trouxe dores, sofrimento, perversão, juízo divino. Deus nunca chancelou, Deus nunca autorizou o casamento monossomático. Que os dois se unem para somar, que os dois se unem não para dividir, formar um só. E a ideia é, pelo menos, de que este aspecto monossomático, que os dois unem para formar um, as 2 partes juntando para formar um, não é a anulação da personalidade, não é a anulação da individualidade, mas de usar a personalidade e a individualidade para formar uma unidade. E essa unidade, ela pressupõe uma unidade afetiva, emocional. Se unem para se completar afetivamente, para se suprir as carências afetivas, relacionais, amorosas. Eles se complementam afetivamente, emocionalmente. O homem e a mulher se unem para suprir as necessidades do companheirismo, do romantismo, da comunhão, da intimidade. Se unem, serão os 2 uma só carne, ou seja, se unir neste aspecto físico, sexual, ter intimidade sexual, intimidade física, formar um só corpo no sentido, como Paulo diz, um para promover o prazer e a felicidade do outro, no aspecto físico, se unir carnalmente, mas também no aspecto missional. O homem cumprindo o seu papel de cabeça e a mulher de auxiliadora, eles se complementam então para cumprir o mandato de dominar a terra, de transformá-la, de promover cultura, para gerar filhos e para promover cultura. Então também, por isso que eles são monossomáticos, eles se unem no propósito de promover comunhão, de promover relacionamento afetivo, corporal e missional. Os 2 com o objetivo de promover o reino do Senhor, a glória do Senhor, o homem como líder e cabeça, a mulher como sua auxiliadora. Que Deus juntou, não separe o homem. Deus está dizendo que o casamento, para ser um casamento que não pode ser desfeito, não é porque é só o casamento do crente. Não é só aquele feito no altar, feito numa igreja. Ele está entendendo que todo casamento é uma invocação dos princípios do Criador para o casamento, lá no Éden, lá em Gênesis. Quando o homem se casa, não importa se ele é crente ou não, ele está se envolvendo, entrando numa instituição de Deus. Deus instituiu o casamento e então estabeleceu seus pilares, seus fundamentos, seus princípios. É isso que Jesus está dizendo. E o casamento é indissolúvel, ou seja, o casamento é para a vida toda. Adultério pode quebrar o casamento, o divórcio pode quebrar o casamento, mas não dissolve, não desfaz, só a morte. Paulo claramente disse isso. Quando ele diz, enquanto vive o marido, está a mulher ligada a ele, quando morre, então está autorizado a casar novamente, porque só a morte põe fim ao casamento como instituição para esta vida, para esta era, para esta passagem. Então Jesus está invocando os 4 pilares, dizendo, o casamento sendo assim, então o que Moisés sancionou não foi o divórcio. O que Moisés corroborou não foi com o divórcio, foi com o casamento.
E quando Moisés falou do divórcio, ele estava desencorajando ele e não estimulando. E por fim, ele não ensinava aquilo que eles estavam enfatizando, mas a lei de Moisés ensinava a santidade, a dignidade e a honra do casamento. Que Deus instituiu, que o divórcio foi uma criação dos homens, uma inovação dos homens, e que Moisés fez aquela concessão mais para revelar o coração pecaminoso do que a vontade normativa de Deus. A vontade normativa de Deus é que o casamento seja com seus pilares e com sua base heterossexual, monogâmico, monossomático e que seja ele indissolúvel. Por fim, então, Jesus faz um alerta. Mateus vai dizer que Jesus logo se expressou dizendo que eles deveriam tomar cuidado, porque a prática indiscriminada do divórcio os levava a estar em pecado, transgredindo a lei de Deus, cometendo adultério. Se o homem separar de sua mulher, casar de novo, adultera. Se a mulher separar do seu marido e casar de novo, Mateus diz que ele colocou logo a cláusula de exceção, invocando Moisés. Se não for. Mas o ponto é que mesmo nestes casos, mesmo estando presente o adultério, o caminho excelente é sempre o perdão e a restauração. O divórcio nunca é dado por Deus como a porta de saída para os problemas do casamento. O que Moisés fez foi salvaguardar a integridade das mulheres que estavam sendo maltratadas e manipuladas e feitas objetos pelos seus maridos. É por causa da dureza do vosso coração. Não é porque o divórcio é uma saída excelente, correta e corroborada por Deus. Por quê, meus irmãos? Porque mesmo estando presente o adultério, o caminho excelente é sempre o perdão e a restauração. O divórcio nunca é dado por Deus como a porta de saída para os problemas do casamento. O que Moisés fez foi salvaguardar a integridade das mulheres que estavam sendo maltratadas e manipuladas e feitas objetos pelos seus maridos. É por causa da dureza do vosso coração. Deus nunca gostou do divórcio. Ele não criou o divórcio. Deus criou o casamento. O casamento é a vontade de Deus, é o que agrada a Deus. A vontade do Senhor é o casamento e não o divórcio. Porque quando a Bíblia fala sobre o casamento, em Hebreus capítulo 13, versículo 4, ela diz que venerado, honrado dentre todos seja o matrimônio, que o matrimônio deve ser tratado com honra, com dignidade, que o seu leito, que o seu ambiente de intimidade e comunhão seja puro, seja santo, respeitado dentre todos, honrado dentre todos os relacionamentos seja o casamento. Quando a Bíblia fala do casamento, diz que ele é digno de honra, porque é uma instituição divina. Mas quando Deus fala do casamento, Malaquias capítulo 2, 16, eu odeio o divórcio, eu odeio o repúdio. Moisés não está autorizando o divórcio, Moisés está desencorajando o divórcio. Porque não é o caminho de... Jesus não priorizava os embates, os discursos, os debates, mas não se furtava deles, não corria deles. Mesmo quando ele alertou os seus ouvintes sobre o ensino, a prática, a intenção, o caráter duvidoso dos líderes religiosos que rejeitavam Jesus, ele não procurou, ele não provocava embates, ele não provocava debates, ele não provocava bate-boca teológico com estes homens. Porém, quando Jesus era provocado, como foi neste texto, quando Jesus percebia a oportunidade de confirmar a lei, de dar a verdadeira interpretação, principalmente porque a fala daqueles homens alcançaria os corações, iria confundir as mentes, atrapalhar a propagação do evangelho, quando Jesus via a necessidade, ele não corria dos embates. Ele aproveitava para se posicionar do lado da verdade, do lado da verdadeira interpretação da lei, anunciar a palavra da salvação, para que os pecadores ouvissem, aprendessem a respeito da salvação e que Deus fosse glorificado nisso. Essa deve ser a nossa prioridade. Pregar o evangelho, reafirmar as verdades do evangelho, defender os princípios, as normas da palavra de Deus. Se formos provocados ou se a situação exigir que nós façamos calar os opositores, precisamos dar resposta aos que se opõem à nossa fé, à verdade do evangelho, devemos nos preparar para isso. Mas nossa ênfase é defender a verdade, anunciar a verdade para quantos nós pudermos fazer. Não ficar gastando nosso tempo em bate-boca e debates infindáveis. Mas se tivermos a oportunidade de reafirmar e defender os princípios da palavra de Deus, devemos fazê-lo. Por isso que Jesus é o mestre por excelência. Ele mostrou qual era a sua prioridade: gastar tempo em defender que o casamento é heterossexual entre homem e mulher, é monogâmico entre um homem e uma mulher durante toda a sua vida, que é monossomático, que é para se unir em propósito de vida, de cumprir os mandatos espirituais, sociais e culturais de Deus para nós, que é indissolúvel, que é para a vida toda, que só a morte pode dissolver. Isso mostra quão assustador é vermos no meio evangélico, no meio cristão, que a norma é desprezada e a exceção se torna a regra. Como é triste ver o que se tornou regra no nosso meio, é o divórcio como a porta de saída para todos os problemas do casamento. Que o crente logo pensa em divórcio como um caminho agradável e excelente. O divórcio nunca é agradável e excelente, não é a instituição de Deus, não é a ordem de Deus, não é o preceito de Deus. E vermos que o que é norma é o divórcio e não o perdão.
Mesmo com adultério, mesmo com a traição, mesmo com as indignidades. O caminho de excelência não é o divórcio, é o perdão, é o amor sacrificial, é de fato a disposição de restauração, não é o divórcio. O divórcio não é o caminho de Deus, não é o que agrada ao Senhor. Por isso, meus irmãos, é triste nós vermos que os crentes têm ouvido muito mais o canto-sereia de Satanás. Ouça a voz do Evangelho, ouça a voz de Deus, e não a voz do seu coração, e não a voz de sua ambição, e não a voz do mundo, e não a voz de Satanás. Ouça a voz do seu mestre, Jesus. É a boca que conduz, é a fala que conduz a sua igreja. Ouça os ensinamentos de Cristo, agrade ao Senhor. Então Cristo salvará você dos seus pecados no seu casamento, restaurará o seu casamento, abençoará o seu casamento, ainda que quebrado com adultério, ainda que quebrado com sofrimento, com a dor, ainda que quebrado com incompatibilidade, ainda que quebrado com a dureza do coração. A graça de Cristo é restauradora. Esse é o caminho da excelência. Ouça a voz de Cristo, ouça a sua palavra de salvação. Certamente Ele restaurará seu coração, seu relacionamento, seu casamento, sua família, sua visão sobre o casamento.